Ó, e tem um comentário aqui do Daniel Lucas, ele tá falando aqui o seguinte: por favor, leiam Gálatas 3, de 26 a 29, aí no podcast. Se vocês quiserem, eu tô com ele aberto aqui, eu posso ler. Ele fala aqui o seguinte: todos em Cristo são filhos de Deus, nele não há judeu nem negro, e todos não, são... Não judeu nem grego. Não, eu tô lendo o comentário do Daniel ainda, né? Tá. Que ele fala aqui, todos em Cristo são filhos de Deus, nele não há judeu nem grego, e todos são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí eu tenho um texto aqui de Gálatas, se quiser eu posso ler para vocês. Ele fala aqui o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ótimo. E o que ele quer, na verdade... Não, pelo que eu entendi, a pergunta, essa citação do texto é mais pro Jamierson, porque para o pré-tribulacionista tem povos de Deus diferentes. Entende? Ele levanta e leva a igreja. E aí o pessoal fica aqui, mas é salvo. É salvo, mas não é o mesmo povo. É salvo, mas não é o mesmo povo. Ah, é o mesmo povo. Se é o mesmo povo, participa das bodas do Cordeiro? Não. Participa das... Não. Existe texto bíblico onde tem salvo lá no céu, lá no final, na eternidade. Sem as bodas do Cordeiro, sem o Bema, sem passar pelo tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz que todos vão de comparecer diante do Bema, do tribunal de Cristo. Mas esse pessoal aí, que é durante a grande tribulação, não vai comparecer. Né? Porque são eventos que acontecem durante o período que o pré-tribulacionista entende que a igreja está lá no céu. Então, são povos diferentes. Só que esse texto, se eu entendi a pergunta, é esse. Esse texto está dizendo assim, aqui diz que a partir de Cristo não tem essa de judeu e grego. Não tem essa de todo mundo vira descendência de Abraão a partir de Cristo, porque Cristo é o descendente prometido lá no Gênesis. Eu entendo que se fizer essa divisão entre igreja e Israel, a não ser no sentido de etnia mesmo, ia ser necessário uma terceira aliança. Eu acho que isso aqui já envolve uma outra doutrina, a doutrina da aliança. Porque o pré-tribulacional, ele fala assim, citando o texto de Daniel, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, fica específico que é algo específico para Israel, não é? Então, a grande tribulação tem a ver com Israel, não tem a ver com igreja. Então, seria assim, Deus tem um trato com Israel agora, aí Israel rejeitou Jesus, então abriu-se um parênteses, onde Cristo vai tratar com a igreja, Israel praticamente, por enquanto, fica de fora, né? E aí depois desse período, quando a igreja é arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Mas o trato de Deus conosco é um trato de aliança. E esse texto citado, né, de Efésios, capítulo 2, o que acontece ali, a igreja hoje, ela não tem um pacto somente entre Deus e os gentios. A igreja hoje, ela foi enxertada na oliveira. Deus, ele fez duas alianças, e as duas foi com a casa de Israel. Quando é prometido em Jeremias e nos profetas que Deus vai fazer uma nova aliança, ele fala, farei uma nova aliança com a casa de Israel. Só que esta nova aliança que Deus faz com a casa de Israel, ela abrange os gentios. E os gentios, eles entram na aliança com Cristo por meio de Israel. Então é um povo só, é uma aliança só. Então não tem como Deus arrebatar metade deste povo e depois voltar agora a tratar com Israel, que também é povo dele. Eu acho que isso aí pegaria nessa questão das alianças. Precisaria ter então uma terceira aliança agora, porque uma seria na lei de Moisés, uma nova aliança com os gentios, no caso, que não tem a ver com Israel, né, porque é um parênteses, e depois Deus voltaria de novo a tratar agora com Israel. Eu acho que não é por aí. Uma coisa é nós acharmos, né, o que eu acho, o que eu penso, é difícil entender isso, é difícil entender aquilo. Outra coisa é o que a Bíblia diz. Né? Mas a expressão eu acho é só uma forma de mostrar respeito, tipo assim, eu tô certo, sim, né? Então a gente fala eu acho. Porque essa divisão, Vilela, entre grupos de pessoas, né? Claro que Deus não faz
acepção de pessoas no sentido de quem ele quer salvar. Mas instrumentalmente, Deus usou Israel de maneira especial. Jesus falou para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Ou seja, Israel tem um papel instrumental no plano redentor. Tanto que Deus levantou Israel não do meio das nações. Ele não escolheu uma nação da terra e separou ela para esse serviço. Ele criou uma nação do nada. Abraão era velho, Sara era estéril. Depois isso até se repete de novo ainda nos filhos de Abraão. Então, assim, Israel é aquela nação peculiar. Um povo escolhido e separado, criado por Deus para um propósito redentor, não para si próprio, mas através dele alcançar as nações da terra. Mas quando a parede é derrubada, o que você entende? Então, aí assim, então Israel tem um papel, um papel instrumental, todos são salvos, desde o justo Abel até o último ser humano a ser salvo na face da terra, que a gente não sabe quem são salvos pelo mérito de Cristo, para a glória de Deus. Hebreus 11 vai dizer isso, pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, ou seja, todo mundo pela fé, ou seja, no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele cobre o passado e cobre o futuro. Tá? Então, em Cristo, todos são salvos. Então, assim, tem categorias diferentes de salvo? Não tem. Mas tem grupos diferentes de salvo? Tem. Então, por exemplo, Paulo mesmo vai fazer essa divisão tríplice, né? Que, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, ele vai dividir a humanidade em 3 grupos. Ele vai falar assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. E aí, teologicamente, entra esse texto de Gálatas, o texto de Efésios que você citou, que em Cristo é formado um novo povo que agora já não tem mais importância a identidade étnica, se judeu, se babilônico, se egípcio, se brasileiro, se americano. Não há mais. Em Cristo, todo judeu que se converte, ele está em Cristo, ele é judeu. Ele não deixa de ser judeu, né, necessariamente. Mas agora ele faz parte dessa entidade especial que é a igreja. Mas por que nós fazemos essa distinção de Israel como a igreja, mesmo na nova aliança? Porque foi Paulo mesmo que ensinou isso. No capítulo 11, né, que começa no capítulo 9, passando pelo 10 até o 11, Paulo vai tratar sobre o futuro de Israel e ele vai falar da restauração de Israel no futuro. Sim. Então, para que Deus vai restaurar Israel num futuro se Israel não é um povo em particular? É salvo pelo mérito de Cristo, ninguém é melhor que ninguém. Isso já ficou claro, acho que não precisa nem voltar a essa pecuinha aqui. Mas cada grupo tem um papel, cada grupo tem uma função. E Paulo vai dizer aqui, em Romanos 11, que é um texto irrefutável, né? Ele vai falar sobre a rejeição de Israel. Aí ele vai falar depois sobre a restauração de Israel, né? Como que Deus restaurará Israel novamente. E aí eu pergunto, por que Deus vai restaurar Israel se já existe a igreja? E Paulo está falando aqui no meio da igreja. Então aí a gente volta para a... E essa restauração é como, na sua opinião? É uma nação. Israel continua sendo nação. Não tem a ver com salvação? Não necessariamente. Tá. Não, porque a salvação vem pelo Messias. A salvação vem por Cristo. Mas Israel continua sendo uma nação étnica, com um papel... Concordo. Ok, acho que todo mundo concorda. Né? É bíblico. Agora, cada judeu que se converte não vira igreja? Hoje sim. No período da igreja, sim. Agora, no período pós-tribulacional, ou após o arrebatamento da igreja, que na visão pré-tribulacional... O Abraão, Isaac e Jacó participarão das bodas do Cordeiro? Esse é uma discussão. Essa é uma discussão mesmo entre os prés. Ele é salvo, ele é salvo. Eu não tenho uma opinião formada. Mas Jesus não disse?
Agora, Mateus 8, ele fala é assim, que parece muitos virão do ocidente. Então, é que parece Abraão, parece que esse evento é o reino milenar. Então, assim, tem um debate aí que eu acho que está amadurecendo, entende? Mas são salvos. Como que eles são salvos? Por causa de Cristo, está em Hebreus 11. Mas Israel continua. Israel vai continuar existindo como nação, como um povo instrumental no plano de Deus. Agora, Israel é igreja? Não. A igreja é Israel? Não. Mas na igreja tem judeu? Tem. Só quem está fora desse, digamos assim, desse papel salvífico são os gentios, no sentido de não arrependidos, não convertidos ainda. Então a grande pergunta que a gente levanta é essa: para que levantar Israel novamente se já existe a igreja? É a grande pergunta. Porque existem alianças, a aliança abraâmica, a aliança davídica, né, para com a nação de Israel, que Israel continuará fazendo um papel profético, um papel de povo de Deus. E aí, como que a gente lida com isso? Né? Esperando acontecer. Não dá para responder tudo. Não dá para dissecar totalmente essa questão. Né? Mas a gente olha para o texto bíblico e respeita o texto bíblico, que é isso que Paulo está falando.